Uniclac. Olá, meus amigos, tudo bem? O professor deu uma paradinha estratégica da aula, o professor estava um pouco cansado já, 90 minutos aí de aula aqui, foi essa primeira parte em torno de 90 minutos, e agora nós vamos pegar a segunda parte da aula sobre o plano de carreiras e remunerações do sistema penitenciário de Mato Grosso. Bacana, meus amigos? Então vamos lá, estamos na reta final, já passamos aí 2/3 da aula. Nós já abordamos assuntos muito importantes para vocês, mas como o professor gosta de abordar tudo, vamos até o final, aí, até o último artiguinho, bacana? Agora a gente vai entrar numa parte aí, tá certo, de 4 capítulos, né? 4 capítulos voltados para a gestão de pessoa. Por exemplo, este capítulo aqui, o capítulo 8º, trata da política de gestão de pessoas. Depois do capítulo 8º, o capítulo 9º, 10º, no capítulo 9º, 10º e 11º, vão tratar de programas específicos voltados para o sistema penitenciário. Em especial, claro, os servidores que compõem esse sistema prisional do Estado de Mato Grosso. Bacana? Então vamos lá. Qual que é a política? Como que deve adotar a política de gestão de pessoas, né? Gestão de pessoas. Artigo 28, presta atenção aqui. A política de gestão de pessoas do sistema penitenciário é fundamentada nos princípios e regras consignados no artigo 7º. Lá no início da lei, nós explicamos isso para vocês, do artigo 7º aí, tá? Do artigo 7º, onde nós temos vários incisos, potencial questão de prova. Desta lei complementar, terá o seu eixo constitutivo consubstanciado no sistema de desenvolvimento dos profissionais do sistema penitenciário, norteando-se pelos seguintes objetivos. Ok. Então, o que você vai falar aqui, professor? Eu vou falar os seguintes objetivos, preste atenção. Professor, são quantos objetivos? 4 objetivos. Bacana. São quantas alternativas na prova sua? São 5 alternativas. Ou seja, olha só, o examinador está elaborando uma questão, o examinador quer elaborar uma questão difícil, o que ele pega? O examinador pega, coloca no comando do questão esse caput. E aqui ele coloca, né, os seguintes objetivos, exceto. Cria um outro objetivo que não está aqui. Ou seja, aluno concurseiro, o aluno que quer ter uma alta performance, um alto rendimento, não pode deixar de perceber essas coisas, que essas coisas realmente acontecem em provas de concurso. Então, são 4 objetivos. Quais são os objetivos? Primeiro objetivo, promoção obrigatória da política de gestão de pessoas voltada à saúde mental dos servidores. Olha a preocupação da saúde mental. Esse tema saúde mental nós vamos ver em vários momentos aqui nesse estatuto. 2. Fortalecimento das ações que visem garantir aos servidores penitenciários uma política de desenvolvimento e capacitação profissional, né? Vocês vão perceber o seguinte, principalmente para o cargo de agente, que as regras de progressão horizontal, aquela progressão que é entre classes, de A para B, de B para C, de C para D, nós temos o quê? Nós temos sempre a palavra capacitação, qualificação, treinamento, né? Ou seja, então, o próprio órgão tem que estar se preparado, aí tem que se preparar para proporcionar essa política de desenvolvimento e capacitação profissional. 3. Enfoque nos profissionais como sujeito do processo social de construção permanente do sistema penitenciário, favorecendo o desenvolvimento de suas capacidades, potencialidades e do compromisso ético-social. E, finalmente, o último objetivo da política de gestão de pessoas é o quê? Fortalecimento e desenvolvimento gerencial dos profissionais do sistema penitenciário. Então, bacana, né? Artigo 29. O que trata o artigo 29? O artigo 29 também faz parte do capítulo 8º, que diz o seguinte, nesse artigo 29, o trabalho do artigo 29 é muito simples. O trabalho do artigo 29 vai ser o quê? Vai ser instituir os programas. No total, são 3 programas
de gestão de pessoas voltados para o sistema penitenciário. E aí, professor, tem que saber? Com certeza, vem comigo aqui. O sistema de desenvolvimento dos profissionais do sistema penitenciário constituir-se-á dos seguintes programas de formação continuada, organizados pela escola penitenciária, né? Escola penitenciária. Quais são esses programas que o aluno tem obrigação de saber? Primeiro programa, olha só, 1, 2, 3. Programa de qualificação aos servidores penitenciários, tá? Então, esse aqui é o primeiro programa. Segundo programa, programa de avaliação de desempenho anual. E o terceiro programa, programa de valorização dos servidores penitenciários, ok? Então, são 3 programas aí específicos voltados para a gestão de pessoas. Olha só, para vocês entenderem o examinador, para vocês entenderem o legislador. O capítulo 8º trata da política de gestão de pessoas. O artigo 29, tá, dentro do capítulo 8º, vai instituir os programas para fazer acontecer a política de gestão de pessoas. Então, assim que está estruturado. Olha só, o capítulo 10, 9, aliás, tá? O capítulo 9 vai tratar do programa de qualificação dos servidores penitenciários. O capítulo 10 vai tratar do programa de avaliação de desempenho anual. E o capítulo, olha só, o capítulo 11º, capítulo 11, vai tratar do programa de valorização dos servidores penitenciários. Pronto, olha a estrutura aí, né? Lembrando vocês que nesse item aqui, ó, no capítulo 10, que é o programa de valorização de desempenho anual, vocês têm a obrigação, tá, de ler aí a Lei Complementar 80, tá? A Lei Complementar 80, inclusive o professor já tem aula gravada sobre esse assunto, tá? Você tem que ler os 2 itens, tá? A Lei Complementar 80 e tem que ler também esse capítulo. Bacana? Fechou? Então, lá na prova, o examinador pode querer saber de vocês? Sim. São quantos programas? 3. Primeiro programa, programa de qualificação aos servidores penitenciários. Voltado para quê? Voltado ali, voltado para o seu desenvolvimento nas atividades. 2, avaliação de desempenho. E 3, programa de valorização dos servidores penitenciários. Professor, eu quero fixar esse conteúdo, professor. Esse programa 3 aqui de valorização é muito simples. Nesse capítulo aqui, eles vão criar um tal de prêmio, uma premiação, né? Uma premiação que vai ser ofertada, que poderá ser ofertada para quem? Para os servidores. Então, esses aqui são os 3 programas, né? Então, você vai lembrar o primeiro programa, dando um macete para vocês. O primeiro programa é sobre a capacitação. Segundo, a avaliação de desempenho. Terceiro, a valorização / prêmio. Fechou, né? Professor, e aí? Aí, o legislador, ele foi exaustivo, ele tentou legislar o máximo possível. Ele fala o seguinte, no parágrafo primeiro. Primeira coisa, antes disso, quem serão responsáveis pela execução dessa formação desses programas? Organizados pela escola penitenciária, tá? Pela escola penitenciária. Parágrafo primeiro. A Escola Penitenciária de Mato Grosso, dentro de sua competência, poderá firmar convênios, protocolos de cooperação ou instrumentos equivalentes a, como instituições ou órgãos federais, estaduais ou municipais, com o objetivo de viabilizar a execução das ações do Programa de Qualificação Profissional, de forma a racionalizar e integrar os recursos disponíveis. Então, o parágrafo primeiro está dando atribuição, está dando autorização para a escola penitenciária fazer convênio aí de forma irrestrita, de protocolos, convênios, termos de cooperação. Parágrafo 2º, atenção. Serão observadas no sistema de desenvolvimento dos profissionais do sistema penitenciário as normas regulamentadoras relativas a acidentes e doenças em decorrência do trabalho, saúde ocupacional e prevenção de riscos ambientais do Ministério do Trabalho, né? Então, se preocupa muito esse estatuto, né? Aqui está claro nesse inciso, nesse parágrafo, que é o seguinte, né? Claro, as atribuições dessa categoria são umas atribuições aí que tem um risco, tem uma insalubridade, tem toda uma preocupação com a saúde mental, dada a natureza da atividade. Então, há essa preocupação em manter sempre o servidor equilibrado, ok? Professor, tudo isso aqui é bonito, né? Será que na prática isso acontece? Não sei, né? Eu não sei se na prática isso acontece.
Eu acho difícil, porque eu acho muitas obrigações para o Estado estar cumprindo isso. Mas na lei está aqui, a lei aceita tudo, na lei que cai na prova, prova também é papel, papel aceita tudo, então nós temos que estudar. Agora a gente vai trabalhar o seguinte, 3 capítulos que nós vamos falar especificamente sobre o quê? Sobre os programas criados na política de gestão de pessoas. O primeiro programa está consagrado no capítulo 9, que trata do programa de qualificação profissional para o sistema penitenciário. Então, vamos ao programa de qualificação. Artigo 30. O programa de qualificação e formação continuada obrigatoriamente será ofertado aos servidores efetivos e aos estáveis em exercício nas unidades penais. Pronto. Então, esse programa maravilhoso criado pela lei, tá? A administração pública, ó, ela é obrigada, olha que palavrinha que pode ser trocado na prova, é obrigada a ofertar. A ofertar quem? Somente para servidores efetivos e aos servidores estáveis. Quais são os estáveis? São aqueles consagrados no artigo 19 do ato das disposições transitórias constitucionais, que inclusive o professor vai ler esse cara aqui no momento oportuno, tá? Ó, então ele é obrigado, o Estado é obrigado a ofertar esse programa de qualificação continuada. Para quem? Para servidores efetivos e está. Aqui não entram, né? Quem? Não entra. Servidores, não entram aqui servidores comissionados, servidores temporários e assim por diante. Esses dois têm que estar em pleno exercício. Ah, professor, o cara está de licença para trato de licença de interesse particular. Não pode, porque não está em exercício. E detalhe, exercício aonde? Lá no presídio. Lá nas unidades prisionais, tá certo? Então, olha aí a preocupação. Aqui está clara a intenção do legislador, que é o seguinte, eu vou só colocar dinheiro em quem? Em servidores, né? O cara que é do quadro estável do sistema penitenciário, que esteja em exercício, ou seja, que esteja trabalhando aonde? Lá no presídio. Ah, então tá aí. Ah, professor, o que pode acontecer? Ah, tem um cara que é servidor efetivo do sistema penitenciário, ele está em exercício, ok? Só que ele está em exercício em outra secretaria. Ó, se está em outra secretaria, não está nas unidades prisionais, então ele não vai ter direito a gozar, a usufruir aí esse lindo, maravilhoso programa de formação continuada, ok? Vamos lá. Parágrafo, artigo 31, vem comigo aqui. O programa de qualificação profissional, o artigo 30, nós definimos para quem que é, o artigo 30 define, então, os destinatários desse programa, nós já definimos, quem são? Servidores efetivos e estáveis em exercício nas unidades prisionais, unidades penais, perdão. O programa de qualificação profissional para os servidores do sistema penitenciário será formulado pela Escola Penitenciária do Estado de Mato Grosso, em conjunto com uma comissão representada por servidores de cada categoria e da respectiva entidade sindical, que será submetido à aprovação do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública. Aí já mudou, né? Porque não existe mais isso, né? Devendo conter, entre outros, os seguintes objetivos, porque houve um desdobramento aí da secretaria, né? Entre outros objetivos. Quais são os objetivos desse programa? São 3 itens, né? Vamos lá. Primeiro, caráter permanente e atualizado da programação de forma a acompanhar a evolução do conhecimento e dos processos atinentes ao avanço tecnológico da área penitenciária. 2, universalidade no aspecto do conteúdo técnico-científico e profissional da qualificação, assim como da promoção humana do profissional do sistema penitenciário como agente de transformação das práticas e modelos assistenciais. 3, ser veículo de sistematização das ações dos serviços do sistema penitenciário inscritos nas políticas nacionais. Ser instrumento de integração dos parceiros de gestão do sistema penitenciário no âmbito federal, estadual e municipal. 5, formação de gerências profissionalizadas para o sistema penitenciário. 6, descobrir valores e potenciais humanos
para o desenvolvimento de novas atribuições necessárias ao desenvolvimento do sistema penitenciário, utilizar metodologias e recursos tecnológicos de ensino à distância que viabilizem a qualificação dos profissionais do sistema penitenciário em todos os níveis e regiões geográficas do Estado. Pronto, então aqui são os objetivos do programa de qualificação, né? No total são 7 objetivos. Eu fiz simplesmente a leitura porque não tem muita coisa para explicar e claro que você também tem que fazer a sua parte. O professor aqui, você pode ter certeza que eu estou me esforçando, o professor está fazendo eu estou fazendo a minha parte, você tem que fazer a sua parte para que você consiga aí, a aprovação no concurso. Atenção, qual que é a sua parte? Você tem que pegar depois a lei, tá? Depois dessa aula, tá? Somente com essa aula você não vai ficar competitivo, você tem que também fazer o seguinte, pegar o texto da lei agora que você estudou item a item comigo, artigo a artigo, você tem no mínimo 3, 4 leituras dessa lei, tá? Leituras, e não leituras seguidas, tá? Você tem que dar um tempo, você tem que dar um tempo para o seu sistema processar. Então você faz a leitura hoje, uma leitura, né? Depois que você terminou a aula, dá mais ou menos aí uns 15 minutos, você vai lá, faz uma leitura completa dessa lei, ok, passa 2 dias, faz outra leitura, passa 2 dias, faz outra leitura, 2 dias, tudo pronto. Você pode ter certeza que isso ficou dentro do seu sistema, no seu HD, isso aí está na sua memória lá, não vai sair, ok? Feito. Agora vamos passar para o próximo programa, que é o programa de quê? De avaliação de desempenho anual. Capítulo 10, então vai tratar do programa de avaliação de desempenho anual. Lembrando, tá, que o assunto avaliação de desempenho, tá, a Constituição Federal já consagrou isso na Constituição Federal, trouxe a possibilidade aí dos entes públicos, da administração pública direta e indireta, na aplicação da avaliação de desempenho. Também nós temos a Constituição Estadual que recepcionou isso, e nós temos também a Lei Complementar 80, Lei Complementar 80, que trata especificamente, ou seja, o servidor público tem que ser submetido a avaliação de desempenho, mas o Estatuto, o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Sistema Penitenciário, devido às particularidades da ação do cargo, trouxe também algumas regras para serem agregadas, atenção, agregada à Lei Complementar 80. Bacana? Então vamos lá. Por isso que está aqui, obrigado, né? E a avaliação de desempenho é o quê? Um desenvolvimento do servidor. O programa, artigo 32, o Programa de Avaliação de Desempenho Anual, parte integrante do Sistema de Desenvolvimento dos Profissionais Penitenciários, é instrumento de unificação da política de gestão de pessoas do sistema penitenciário, devendo sua concepção abranger critérios capazes de avaliar na sua inteireza, bonito, né? Inteireza, e qualidade no trabalho, qualidade do trabalho em penitenciário, servindo ainda como retroalimentador, que é o feedback, do programa de qualificação do sistema penitenciário. Então, isso aqui, ele trouxe aí o porquê da avaliação de desempenho. Vamos lá, artiguinho 33. A elaboração das normas disciplinadoras do programa de avaliação de desempenho consubstanciada em legislação específica observará, primeiro, então é o seguinte, são 3 observações aqui que têm que ser aplicadas à avaliação de desempenho. Primeiro, caráter processual contínuo e anual do programa de avaliação de desempenho, 100% atendido pela LC 80. Será feita por comissão específica do sistema penitenciário, composta por servidores estáveis, com um nível de escolaridade superior ou igual ao do servidor avaliado, bem como igual ou superior no tempo de serviço, né? A única mudança aqui que não está na LC do 80 é o seguinte, né? Olha aqui, tempo, bem como, tempo de serviço, tá? Tempo de serviço. Isso aqui, esse item aqui não está na LC 80. Então, isso aqui pode ser o quê? Potencial questão de prova. Preste atenção nisso aí, viu? 3. A participação em atividades extrafuncionais, assim consideradas aquelas pertinentes ao exercício de funções e atividades de relevância institucional, tais como execução de projetos, membros de comissões e de grupos de trabalho
e instrutor ou coordenador de eventos originários do Programa de Qualificação Profissional para o Sistema Penitenciário. Então é o seguinte, esse item 3 aqui, ele fala o seguinte, vai ter peso na participação de atividades extrafuncionais. Também não está previsto na LC 80. Ou seja, se não está previsto, na minha modesta opinião, se eu fosse examinador, eu querendo avaliar, recrutar um melhor candidato, eu ia cobrar o seguinte, vou cobrar a LC 80, que está no seu edital, que está, com certeza, aí você já assistiu minha aula, aquilo que tem de diferente no programa de avaliação. Entendeu a lógica? Ok. Então, sobre o programa de avaliação, é isso. E o último programa é aquele programa do quê? Da valorização. O programa da valorização, professor, você colocou o tal do prêmio. Exatamente, uma premiação. Então, o capítulo 11, o último capítulo que trata do bloco de gestão de pessoas, que são 4 blocos aí do Estatuto, é o seguinte, programa de valorização do servidor. Artigo 34, o sistema penitenciário poderá instituir e regulamentar normas de premiação destinadas ao servidor efetivo, estável ou comissionado por serviços prestados ao sistema penitenciário no âmbito estadual nos seguintes termos, né? Muitos comentários a fazer. Observe o seguinte, que o legislador aqui, ele o quê? Ele ampliou um pouquinho, né, o leque de pessoas destinadas à premiação. Ele chamou aqui, servidor efetivo, servidor estável ou comissionado. Aqui ele trouxe também o comissionado, né? É a primeira vez que a gente fala do comissionado aqui, ok? Do comissionado. Outra coisa importante, aqui não está obrigando o sistema penitenciário a implementar isso, né? Não está obrigando. Aqui tem um verbo, o sistema poderá, ok? Poderá instituir e regulamentar normas de premiação. Professor, tem essa norma em aplicação valendo? Eles criaram esse negócio? Sinceridade, eu não sei, tá? Eu não sei se eles conseguiram fazer isso. Inclusive, isso não é uma tarefa fácil para o sistema, para a administração pública, para o governo fazer isso. Por quê? Porque envolve aí várias regras e várias leis. Você não pode pagar em dinheiro, você tem que tomar muito cuidado com a ação de improbidade administrativa. Por quê? Porque o trato da coisa pública requer muita prudência, muita cautela. Isso aqui pode ser objeto de muitos questionamentos. Então, a operacionalização disso não é fácil. Tá? Lembrando que nós temos aí, em cima do nosso cangote, Auditoria Geral do Estado, que está cada vez pior esse cara. Tá? Temos aí Ministério Público, temos aí Delegacia Fazendária, Gabinete de Transparência, Ouvidoria, um monte de imprensa, um monte de coisas aí. Não estou dizendo que não tem que ter, claro que tem que ter, mas hoje em dia é tanto órgão de controle que já parte da desconfiança que todo mundo é bandido, que todo mundo está fazendo coisas erradas. Aí o que acontece? Quem está trabalhando fica sempre na defensiva, o cara não quer mais assinar documentos, o cara não quer mais assumir responsabilidades, o cara só quer fazer o feijão com arroz, só fica preocupado com pontos. Então, tem que mudar essas coisas, né? Tá? Tem que mudar essas coisas. Então, esse aqui, na ideia maravilhosa, eu sou a favor, com certeza, eu sou a favor que deve realmente premiar aquelas pessoas que merecem, aquelas pessoas que fazem a diferença, até para quê? Para inspirar os outros. Olha lá, né? Inspirar os outros para fazer acontecer, claro, tudo isso vai proporcionar uma melhor prestação de serviços para a sociedade, né? Sou a favor, sim. Então, criou aqui, ele não é obrigado, aqui está poderá, essa tal da premiação. O que você tem que saber? Que há previsão no Estatuto, ok? E se alguém, tá, que está assistindo esse vídeo, conhece aí, que tem, não só no sistema penitenciário, mas qualquer um órgão da administração, que tem um programa de premiação, por favor, encaminhe um e-mail para mim, no meu e-mail pessoal, consultoria, tá? @gmail.com, ok? Isso aí é meu e-mail pessoal. Todos os dias eu abro pelo menos uma vez por dia, às vezes demora um pouquinho mais, mas eu sempre estou respondendo os e-mails, porque eu quero saber um pouco mais sobre isso aqui. Fechou? Vamos lá. Primeiro,
por desempenho de resultado no exercício das funções reconhecidas por gestores e ou servidores do sistema penitenciário. Pela apresentação de projetos, inventos, pesquisas científicas, publicações, entre outros, que contribuem para o sistema penitenciário. Ou seja, aquelas pessoas que dentro dessas duas linhas aí fizeram algo extraordinário, reconhecido, poderão ter direito a uma premiação caso o sistema penitenciário crie esse programa de valorização. Parágrafo único. Parágrafo único. O prêmio que trata o caput será regulamentado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, publicada e arquivada na ficha funcional do servidor, bem como ser contado como atividade funcional para seu aprimoramento profissional, mas não poderá ser representado em moeda corrente. Olha que coisa interessante. Não poderá ser representada em moeda corrente, né? Ou seja, então não pode ter dinheiro aí. Tá? Pode ter dinheiro, aí é o conceito um pouco ampliativo, um prêmio aqui que vale dinheiro. Também, pela minha interpretação, não pode, mas aí nós temos que ter aí os pareceres jurídicos da vida. Bacana? Encerramos o bloco de gestão de pessoas, ok? O próximo capítulo, que vai ser o capítulo 12, ele vai tratar do quê? Do acúmulo de cargos, né? Do acúmulo de cargos. Nós já sabemos que tem vedação constitucional em relação a isso, tá? Que o Constituinte de 1988, ele quis o seguinte: o servidor público ocupa apenas um cargo. Aí tem algumas exceções que nós vamos passar para vocês, as exceções no artigo 37, inciso 16 da Constituição. Comigo aqui, do acúmulo de cargos, você não pode ocupar. 2 cargos. Ressalvados casos previstos na Constituição Federal, é vedada a acumulação de cargos públicos. Professor, o que eu tenho que levar para a prova, professor? 2 coisas importantes. Primeiro, que para o cara que é, atenção, e o cara que é agente do sistema penitenciário, tá? É vedado para o cara a acumulação de cargos públicos. Essa é a regra geral. Então, a regra geral para o cara, por todos aqueles que compõem o sistema, né, é vedada. Mas, vamos supor, nós sabemos que essa carreira é formada por 4 cargos. Quais são os cargos? Profissional de nível superior, agente, assistente e, claro, o auxiliar. Vamos colocar lá o caso, tá, do cara que é profissional do nível superior. Ele é administrador. Tá? Ele é administrador, ele atua lá nas suas funções de administração do sistema penitenciário, né? Tá certo? Ok. E aí? Ele pode acumular cargos? A regra geral, não pode. Mas, atenção, eu estou colocando uma situação de uma questão difícil, ressalvados os casos previstos na Constituição Federal. Ou seja, para você conhecer o artigo 35, você vai ter que conhecer a Constituição Federal. Porque esse cara que é administrador, por exemplo, o exemplo que eu dei para vocês, ele pode ocupar outro cargo. Por que que pode? Porque o artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, que é exatamente este dispositivo aqui, que está no artigo 35 do Estatuto, tá? Ele permite, o que ele diz aqui? É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Ok, é que está lá, né? É vedada. Exceto, esse exceto aqui, muito importante esse exceto, né? Pode ter certeza que o examinador de todas as bancas de concurso ele vai bater duro nesse tal de exceto. Quando houver compatibilidade, olha os critérios que pode você acumular os cargos. Quando houver, primeiro, compatibilidade de horários. Compatibilidade de horários. Tá? Então tem que ter compatibilidade de horários. Observando, em qualquer caso, o disposto do inciso 11. Né? Inciso 11. O que diz o inciso 11? O inciso 11 diz respeito ao teto constitucional, o recebimento, não pode passar o teto. Né? Aí vem aqui. Tá? Então o cara pode ter 2 cargos de professor. Para aí, então o cara que é lá, o caso do administrador que eu falei, não cabe aqui. Porque tem um cargo técnico, tá certo? E um cargo e pode ter um cargo de professor. Então não cabe na letra A. Letra B, um cargo de professor e outro técnico ou científico. Então aqui, nesse caso aqui, o cara que eu disse para você de administrador, então ele cabe. Então o cara pode sim acumular o cargo. Ele pode, por quê? Porque a livre docência é consagrada pela Constituição Federal. Tá? Vamos mais, né? No sistema penitenciário, tá?
No sistema penitenciário, ó, nós temos médicos, nós temos enfermeiros, não temos também aqui, ó. Há de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então, o cara pode ser médico do sistema prisional e pode ser médico de um hospital público. Pode. Então, preste atenção, hein, cara? Preste atenção aqui, tá? E, finalmente, né, o inciso 17 vem completar o inciso 16. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mistas, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Então, está aqui para vocês aqui as regras de acumulação, né? O professor deu uma pequena ampliada aqui para o aluno entender. Bacana? Agora, isso aqui, cara, você tem que começar a estudar não somente para a prova que você está visualizando, mas quem passa em concurso tem que ter uma visão sempre contínua. Você passou por sistema prisional lá, você vai tomar posse e tudo, com certeza você vai passar alguns perrengues lá, alguns apertos, cara. Tá? Pode ter certeza disso. Então o cara sempre visa outro concurso. Se você se adaptar, conseguir superar, bacana, manda bala, tá? Emprego público é emprego público. Depois você pode dar um salto maior, passar em outros concursos. E você tem que ter isso aqui. Isso aqui é assunto básico, assunto que cai sempre, tá? E nas minhas aulas, tudo que eu puder fazer, esse pequeno reforço pedagógico, eu vou trazer para a galera. Então, aqui são as 3 hipóteses constitucionais de acúmulo de cargo. Vamos lá. De novo. Primeiro, 2 cargos de prof. Segundo, 1 de prof e 1 de técnico científico. E depois, 2 cargos de profissionais de saúde. Fechou? Tá? Vamos lá. Aproveitar aqui. Eu estava dando aula, né? Dei a paradinha para o café e eu fiquei lá pensando na questão do subsídio, lá atrás, no começo da aula. Então, eu resolvi aproveitar que eu já trouxe aqui a Constituição, dar um reforço pedagógico. Então, a política de subsídios foi criada por quem? Foi criado para atender membros de poder, tá certo? Deputados e também parlamentares, tá certo? Foi criado. Quem que criou o subsídio foi o artigo 39 da Constituição, parágrafo 4º. Eu li esse cara para você. Aí é o seguinte, professor, se o subsídio foi criado, né, para deputados, vereadores, membros de poder, por que que os servidores, né, públicos estaduais, em particularidade esse estatuto aqui dos tempos, recebe o subsídio? Porque no mesmo artigo de criação, que é o artigo 39, no parágrafo único, o parágrafo 8º, ele estendeu também a possibilidade dos chefes de poderes a aplicação do subsídio. Então, a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira, no caso do sistema prisional, poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4º. Ou seja, o parágrafo 4º é aquele parágrafo que criou o subsídio. E para fechar o subsídio, temos aí, ó, nós temos aí 2 regras referentes ao subsídio. O inciso 10 do artigo 37, que fala que o subsídio terá direito ao RGA, e o inciso 10 do artigo 37 e o inciso 11 do artigo 37, que trata do teto do subsídio. Bacana? Então, aí, esse dispositivo, artigo 39, parágrafo 8º da Constituição Federal, que possibilita a aplicação desse bendito subsídio para as categorias. E o Estado de Mato Grosso utiliza muito isso, né? Vamos comigo aqui. Bacana? Então, olha só, parte do Estatuto nós encerramos na parte da acumulação dos cargos. Fechamos, né? Agora nós vamos entrar nos 2 últimos capítulos, que são capítulos transitórios e as disposições transitórias. O que são disposições transitórias? Olha, você estava com uma regra de promoção, de progressão, tá, de qualificação aqui. Estava executando. De repente, vem uma lei e muda a situação, muda as regras do jogo. Puxa, você prejudicado, né? Então, o que acontece? Faz uma regra de transição para absorver esse pessoal, para amenizar os efeitos. Agora, para os novos, as regras de transição não